Paz e graça, abençoado de Jesus. Tudo na santa paz do Senhor, glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, né, meus irmãos? Que Jesus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor Jesus, nesta noite, fala com cada um através da palavra. Se você estiver atento à voz de Deus, Ele vai falar contigo nesta noite. Ouça a palavra do Senhor atentamente, guarda no teu coração, que no dia que Deus fizer aquilo que tu está orando da parte dele, você vai se lembrar do que ele falou contigo. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom, está no controle das nossas vidas, sem ele não somos nada, né? Tem que ser grato a Deus todos os dias por tudo que ele é, né? Não pelo que ele faz, porque ele pode tudo e todas as coisas. Eu não sei como foi o teu dia hoje, eu não sei qual foi a tua luta, eu não sei o que é que tu tem orado perante ao Senhor, pedindo que ele te faça, mas creia neste poder, creia porque Deus é poderoso, ele é o Deus do impossível. Tudo aquilo que tu tem colocado nas mãos do Senhor, ele é poderoso sim para fazer na tua vida. Amém? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em João 8, aonde tem, né, a ida de Jesus a um templo, né, para orar, para ter uma reunião com o povo. E lá estava assentado, né, os fariseus, os escribas, que trouxeram a mulher adúltera, né, arrastaram para o lado de fora esta mulher, apresentaram ela diante de Jesus, acusando aquela mulher, né, de adultério. Sempre, meu irmão, no meio das pessoas, sempre vai ter um acusador, né? Aquele que acusa, aquele que aponta, aquele que só vê o defeito do próximo. Mas quando Jesus está no ambiente, quando Jesus está na situação, né? Tudo muda na vida de qualquer pessoa. Quando Jesus está num lugar, na multidão, ele está pregando, ele está ensinando, né? Mas sempre no meio de um povo, tanto de Deus como, né, de ímpio, sempre tem um acusador, sempre tem alguém ali para apontar, para falar do outro. Aqui esta mulher foi pega em adultério. E esses dois aqui, esses acusadores aqui, trouxeram essa mulher para fora e foi falar para Jesus, acusar o pecado dessa mulher para Jesus. Porque diante de Jesus, aquele povo que estava ali, antes ouvindo Jesus pregar, eles queriam que Jesus condenasse aquela mulher, ou até a predejasse. Mas Jesus não é assim. Jesus não age como homem, como ser humano, né, que faz justiça com as próprias mãos. Jesus, ele se compadece, ele perdoa, ele tem compaixão, né, daqueles que vão para ele e se arrependem dos seus pecados, dos seus erros, né? Quando esta pessoa que comete pecado, comete erro, encontra Jesus, está com Jesus e permite que Jesus faça algo, Jesus faz. E ela deixa de ser aquela ou aquele pecador e não peca mais. Aqui Jesus chamou todos aqueles que apontaram, acusaram aquela mulher. E Jesus, na hora, Jesus pegou o dedo, fez um círculo no chão e perguntou àquele povo: quem é entre vós que está sentado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Quem de vocês aqui que não tem pecado, atire a primeira pedra. Enquanto Jesus estava ali abaixado, do lado da mulher pecadora, Jesus ali estava com seu dedo no chão,
mexendo na terra com seu dedo para lá e para cá, esperando aquela multidão que acusou aquela mulher, né? Jesus ficou esperando daqueles que não tinha, perguntou a cada um ali, que quem não tivesse pecado ali, atirasse a primeira pedra. E aí Jesus, eu tenho certeza que Jesus fez cada um ali lembrar, vir no seu pensamento dos seus pecados, das suas coisas erradas. E aí cada um, quando vier em si, sabia que ali estava todo mundo em pecado, todo mundo ali errava. E nenhum deles tinha direito de acusar aquela mulher, de apontar uma pedra para ela, de apedrejar ela, porque todos ali tinham pecado, né? E aí Jesus falou com ela. Quem é os seus acusadores? E ela disse: eu também não sei, mestre. Aí Jesus disse a ela: vai e não peque mais. Jesus ali, meu irmão, minha irmã, sabia que aquela mulher era pecadora. Jesus sabia que se dependesse daquele povo ali, ela seria morta, apredejada, porque ela pecou, adulterou, né? Mas Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa que está errada, que está pecando, que é pecador, né? Que está fazendo algo de errado, Jesus dá uma chance, dá uma oportunidade dela se arrepender. Se ela se arrepender e não fizer mais, Jesus perdoa, Jesus aceita ela, Jesus quer ela do lado dele. Jesus disse a ela: vai e não peque mais. Muitas vezes, meus irmãos, eu não sei como é a tua vida, né? Eu não sei o que tu faz, o que tu fez, o que tu anda fazendo. Se você está pecando, se você adulterou, né? Mas não se preocupe com aqueles que te apontam, com aqueles que te acusam, com aqueles que olham para você com um olhar de condenação. Muitas vezes aquele que está te apontando, aquele que está te acusando, tem mais defeito, tem mais pecado do que você. Mas por estar olhando o teu pecado, ele próprio vai querer te condenar. Só que ele não é Jesus. Se você for hoje para Jesus, confessar os teus pecados, se arrepender, ele te perdoa, ele te cura, ele te liberta, ele te salva. Porque Jesus, ele ama o pecador, ele só odeia o pecado. Todos que vão para Jesus, ninguém vai limpinho não. Todos que vão até Jesus, tá cheio de pecado, cheio de sujeira, cheio de erro. Mas Jesus não deixa do mesmo jeito. Aqueles que querem verdadeiramente uma vida com Jesus, Jesus limpa os pecados, ele perdoa. Você pode vir para ele do jeito que você estiver, mas ele não vai deixar você do mesmo jeito, ele vai te mudar, ele vai te transformar, ele vai te salvar. Nós não temos direito, nós não podemos apontar os erros de ninguém, nós não podemos condenar ninguém, nós não podemos ficar olhando para o próximo e condenando ele pelos defeitos dele, né? Pelos erros, pelos pecados dele, porque nós somos Jesus, porque Jesus ele perdoa, ele limpa pecado. E Jesus, ele veio para todos os pecadores. Jesus veio para os doentes, veio para os pecadores, veio para os sujos, veio para aqueles que ninguém dá nada, aqueles que é criticado, aqueles que é abandonado, que é rejeitado.
Então, se tu hoje está fazendo algo de errado, se hoje tu fez algo de errado, se tu está pecando, se tu pecou, eu não sei como é a tua vida preguiça, mas chega hoje diante de Jesus e se arrependa do teu pecado, se limpe diante do Senhor, peça ajuda a Ele, que Ele te perdoa, Ele vai te curar desses vícios, Ele vai te curar desse pecado, Ele vai te perdoar. Ele vai te salvar. Às vezes, em vez da gente olhar para uma pessoa que está pecando, está errando, né? E se compadecer dela, falar de Jesus para ela, mostrar o caminho, qual é o caminho verdadeiro para ela sair daquilo ali. Muitas vezes a gente vai apontar, vai acusar. Quem somos nós para chegar diante de uma pessoa e apontar e acusar os erros dela? Será que a gente um dia também não foi assim? Será que um dia também a gente não errou tanto assim? Será que um dia a gente não pecou tanto assim? Mas Jesus, da mesma forma que Jesus veio para mim, meu irmão, Jesus vem para você. Da mesma forma, meu irmão, que Jesus me libertou, Jesus vai libertar você. Da mesma forma que Jesus me curou, Jesus vai curar você. Da mesma forma que Jesus transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua. Porque quando eu vim para Jesus, meus irmãos, eu vim suja. Eu vim sendo pecadora, errando, errante. Mas a partir do momento que eu tive o meu encontro com Jesus, Jesus entrou na minha vida, Ele me libertou, Ele me limpou, Ele me perdoou de todos os meus pecados. Só que Ele disse para mim, não peque mais. E eu aceitei o conselho de Jesus. Eu aceitei a vontade de Deus. Não peca mais. Né? Glória a Deus. Quando a gente vem para Jesus, que a gente obedece, a gente não peca tanto assim. A gente obedece a palavra de Deus. A gente segue os mandamentos do Senhor. Então, Jesus, Ele perdoa. Ele só não quer que tu permaneça no pecado, permaneça no erro. Mas Ele está aqui, falando contigo nesta noite, que Ele ama o pecador. Ele só odeia o teu pecado. E Ele quer te limpar do teu pecado. Ele quer te curar do teu pecado. Ele quer te mudar. Ele quer te transformar. Ele quer te limpar de todas as sujeiras. Esta mulher aqui, meus irmãos, tinha muitos apontadores. Talvez tenha alguém hoje te apontando. Hoje tem alguém te criticando, te condenando, dizendo que você é assim, que você faz isso, você faz aquilo. Mas Jesus está olhando para você como um pai que perdoa o filho, um pai que se compadece do filho. Ele está olhando para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade, de compaixão. Ele está estendendo as mãos dele para você, chamando que você venha e se arrependa diante dele de todos os seus pecados, para que ele venha fazer morada em você, para que ele venha te limpar de tudo aquilo que não presta. E esta mulher aqui saiu perdoada pelos pecados dela. Jesus perdoou. Quem somos nós que não podemos perdoar uns aos outros? Senão a gente não é digno, né, de Deus, de Jesus. Então que você hoje errou ou está errando, se arrependa hoje. Chega diante de Jesus e entrega o teu pecado a Ele. Peça a Ele para te ajudar naquilo que tu não pode. Persevere no Senhor, naquilo que você não consegue, porque Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força. E tudo isso aí que você continua fazendo, errando, Deus vai te ajudar a se limpar. Se volte para o Senhor. Glória a Deus que a palavra do Senhor, a palavra de Jesus esses dias na palavra só está falando com cada um de vocês, comigo também, dos nossos erros, dos nossos pecados, para que a gente venha se arrepender o quanto antes, né? Para que a gente viva uma lei, na lei de Deus, para que a gente viva na obediência com Ele,
para que, se a gente está errando, a gente rever os nossos erros e ir para Deus pedir perdão, né? E não cometer os mesmos erros, para que a gente venha se posicionar na presença de Deus, né? Se limpar das coisas que não prestam, das coisas que nos faz afastar do Senhor. Tudo, meu irmão, que desagrada a Deus é pecado. Tudo que não provém de Deus nas nossas vidas é pecado. Tudo aquilo que não está na lei de Deus é pecado. Tudo aquilo que a gente não obedece a Deus é pecado. Então, a partir do momento que você obedecer ao Senhor e pedir perdão a Ele pelos seus pecados e não pecar mais, Deus, Ele te perdoa. Ele te limpa dos teus pecados, né? Então, Jesus hoje está falando contigo nesta noite. Vá até a Ele, se arrependa. Se ajoelhe aí onde você estiver, no seu quarto. Peça a Deus perdão por aquilo que você fez, por aquilo que você está arrependido. Peça a Ele para te limpar desses pecados que você não consegue se limpar, que diante dos teus olhos é tão difícil, mas para Deus não, porque para Deus nada é impossível. Basta você querer, basta você perseverar. Meu irmão, se eu não tivesse tomado uma decisão na minha vida, hoje eu estaria na perdição, estaria no pecado, fazendo a vontade do inimigo, sendo escrava de Satanás. Que a partir do momento que a gente está pecando, está fazendo coisas erradas, fazendo coisas que não agradam a Deus, somos escravos de Satanás. Mas a partir do momento que a gente chega para Deus, entrega nossas vidas, deixa Deus trabalhar, deixa Deus limpar, não somos mais escravos do inimigo. Somos filho de Deus, servo de Deus. Vamos ter, né, um cuidado do Senhor. Então, que a palavra nesta noite tenha falado ao teu coração. Até, meu irmão, nós, servos do Senhor, servo de Deus, filhos de Deus, quando a gente vê uma pessoa que está sendo escravo do diabo, está na sarjeta, está passando por algo errado, está errando, está pecando, vamos lá como servo do Senhor, vamos ajudar ele a se levantar, vamos falar de Deus para ele, vamos falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus perdoa. Ajuda ele a se levantar, ajuda ele a sair daquele pecado, fala de Jesus para ele, porque eu e você um dia, Jesus limpou nossos pecados, um dia Jesus, ele nos curou de algo, um dia o Senhor nos perdoou daquilo que a gente fazia de tão errado, e hoje estamos na presença do Senhor. Então, não é diferente com esses que ainda não conhecem Jesus. Porque todos nós, quando viemos para Jesus, a gente veio sujo. Ninguém vem para Jesus perfeito, porque Jesus mesmo fala que ele veio para os doentes, né? Ele não veio para os sãos, porque os sãos já tem ele, mas os doentes não. Os doentes precisam de médico, o médico é Jesus, precisa de curar, de ser curado, de ser liberto, de ser salvo, de ser perdoado. Glória a Deus. Que Jesus continue falando conosco através da palavra, nos ensinando a se render a Ele, a ir aos pés dEle, a clamar por aquilo que a gente não pode, que a gente não consegue, mas se a gente pedir a misericórdia do Senhor, pedir a bondade dEle nos alcança sim, a misericórdia dEle nos alcança sim, e Ele nos ajuda na fraqueza, Ele nos ajuda, né, na falta de fé, quando a gente não tem força. Se a gente for para Ele, Ele faz, Ele dá tudo aquilo que a gente precisa da parte dEle. A gente só precisa tomar uma decisão, decidir, né? A gente só precisa buscar a Deus, ir para Ele. A gente só precisa depender de Deus para que as coisas comecem a mudar nas nossas vidas. Todos nós erramos. Que ninguém é perfeito, perfeito é Jesus. Enquanto a gente viver nesta terra, a gente vai estar apto a errar, a pecar. E Jesus vai estar aí para nos perdoar, quantas vezes for. Mas Jesus, a fala dele é essa: vai e não peque mais.
Porque se Jesus já te salvou uma vez do teu pecado, já te limpou, para que você vai se sujar de novo? Para que você vai pecar de novo? Se Jesus te perdoou. Qual é a bondade de Jesus nessa parte? Que você permaneça na obediência com ele, não fazendo mais nada de errado. Porque a partir do momento que tu deixou Jesus te limpar, foi até Jesus pedir perdão pelos teus pecados, ele te perdoou. Agora, a partir do momento que você diz que serve a Deus e está pecando, fazendo coisa errada, você está dividido entre o erro e entre Jesus. E isso não pode. Ou você é, ou você não é. Que você seja um servo do Senhor. Que até nós mesmos que servimos a Deus, até uma fala da gente desagrada a Deus, se não for do agrado dele, né? Um pensamento desagrada a Deus, né? Um olhar maldoso para alguém, abrir a boca e proferir alguma coisa, falar alguma coisa que não provém do Senhor, né? Não agrada a Deus. Então, muitas coisas dentro de nós, servo de Deus, se a gente não tiver cuidado, a gente está errando, pecando o tempo todo. Mas a gente tem que vigiar nas nossas falas, nas nossas atitudes, fazer de tudo para andar na santidade com o Senhor, né? Porque a gente falha, a gente erra o tempo todo. Mas a gente tem que, cada vez que a gente errar, a gente se consertar. E não fazer a mesma coisa que fez. Se arrepender. Porque o pecado desta mulher aqui, por esses fariseus, esses escribas aqui, por eles, a lei deles, pelo que eles entendiam, era para matar esta mulher, apredejar, né? Matar ela. Mas Cristo ali estava para salvar. Se Jesus não tivesse ali naquele momento, aqueles acusadores que acusou esta mulher aqui, tinha matado ela. Mas aonde Jesus está, meu irmão, tem salvação. Aonde Jesus está, tem libertação. Aonde Jesus está, ele opera, ele faz milagre, ele cuida. Ninguém vai tocar. Ninguém tocou nesta mulher. Porque quem tinha aqui, por direito, por lei, de apontar ou acusar, era Jesus. Jesus chegou diante dela e perguntou, né? Quem são, mulher, os teus acusadores, né? E ele disse, mas ela se arrependeu e ele disse, vai e não peque mais. Jesus ali perdoou o pecado dela. Ela foi adúltera. Jesus ali perdoou aquele pecado. Sempre no meio, sempre no teu meio, vai ter alguém que vai te apontar. Sempre vai ter alguém que vai olhar os teus erros. Mas diante daqueles que estão te apontando, te acusando, aquelas pessoas que te acusam e te apontam, peca mais do que você. Tem pecado pior do que o seu, ou está fazendo coisas pior do que você. Mas Jesus salva, mas Jesus liberta. Ainda que aqueles te apontam, ainda que aqueles te acusam, mas Jesus, ele te perdoa. Porque Jesus, ele ama o pecador. Ele mas só odeia o pecado. Então permaneça limpo diante do Senhor. Vá para Jesus, para que ele limpe os teus pecados. Porque ele quer te perdoar, ele quer te limpar. Só depende de você. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Fique com Deus.